que é o caso do CTN, né, mas que também, a nível de estudo, para estudar a legislação do ICMS, é importante que tenha conhecimento dessas normas jurídicas. Existem ainda normas que estão abaixo aqui do decreto, que seriam instruções normativas, resoluções, atos normativos, que também fazem parte da legislação, auxiliam o regulamento em relação aos aspectos aplicáveis à apuração do tribunal. Em relação à classificação econômica, o ICMS classifica-se como um tributo indireto, ou seja, ele é um tributo que está emitido no preço da mercadoria, de modo que o contribuinte de fato não é o mesmo contribuinte de direito. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, o imposto de renda é um caso de um tributo que é direto, pois o contribuinte de fato faz a declaração e ele mesmo gera a guia, vai lá e faz o recolhimento do tributo. Em relação ao ICMS, ele é um tributo indireto, porque a pessoa que vai arcar com o ônus tributário, com a carga tributária, em relação ao ICMS, seria o consumidor final, que é o contribuinte de fato, e não o contribuinte de direito, que seria, no caso, a empresa que está fazendo o recolhimento do imposto. Em relação aos princípios jurídicos, o ICMS ele é envolto por vários princípios jurídicos da legislação tributária no Brasil. Destacamos aqui dois característicos do ICMS, que seriam o princípio da não cumulatividade e o da seletividade. O princípio da não cumulatividade diz respeito a uma sistemática de débitos e créditos que faz com que o imposto não seja cumulativo na cadeia econômica. Ou seja, o imposto pago pela operação de compra seria compensado na hora de pagar o imposto pela saída. Mais para frente, quando a gente vai fazer uma apuração prática do imposto, eles vão poder ter a oportunidade de ver melhor como funciona o princípio da não cumulatividade. Em relação ao princípio da seletividade, o princípio da seletividade é um princípio jurídico que diz que quanto menos essencial o produto for, maior vai ser a sua alíquota. No caso do Paraná, esse princípio se aplica à legislação tributária do ICMS, visto que os produtos essenciais, como a cesta básica, por exemplo, são isentos quando não tem alíquotas menores do que a alíquota padrão do ICMS no Paraná. Segundo o artigo 14 do regulamento do ICMS, a alíquota padrão do ICMS do Paraná é 18%. Tudo que estiver abaixo disso, podemos considerar então como os benefícios fiscais que o governo oferece aos contribuintes. Em relação ainda ao princípio da seletividade, alguns produtos como fumo e bebidas alcoólicas possuem alíquotas maiores, devido ao fato de existir esse princípio. Então, quanto menos essencial, ou seja, mais supérfluo for o produto, segundo o princípio dessa seletividade, a alíquota do produto vai ser maior. Então, aqui contextualizando o trabalho, em relação ao cotidiano, os supermercados são extremamente importantes no cotidiano das pessoas, né? O ICMS é um tributo que tem impacto direto na relação consumo e arrecadação, de modo que ele é importante tanto para o Estado quanto para o contribuinte e também para o consumidor. Então, o ICMS é um tributo considerado vital em relação a todos os outros tributos no Brasil, porque ele incide diretamente sobre o consumo e por isso afeta diretamente a geração de empregos, pois quanto mais alta a carga tributária em relação ao consumo, menor a capacidade contributiva das pessoas, então no caso das pessoas jurídicas, né, no caso, então as empresas, se pagarem muito imposto sobre o consumo, elas poderão ter menor probabilidade de geração de empregos. Essa é a relação em relação à questão econômica e social, que o ICMS, a importância dele. Eu tenho um dado aqui do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, que traz aqui então que o volume de vendas correspondente à atividade de supermercados em 2014 no Paraná foi o 6º maior. Esse estudo elenca mais de 50 atividades, dentre eles atividades de importação, exportação, outros setores, né, por exemplo, farmácia, a própria agroindústria também. E o supermercado, então, ele toma um papel de destaque, tendo o 6º maior volume de vendas dentro de todas essas atividades.
Como havia falado antes, em relação aos benefícios fiscais, então, são benefícios que o governo concede ao contribuinte de modo a estimular o consumo de determinado item ou desonerar a carga tributária das empresas. Então, com isso, o governo, por um lado, ele se exime da arrecadação, por outro lado, ele minimiza os efeitos tributários, gerando maior consumo, consequentemente, ele dá aí um fôlego para as empresas para que elas possam ter um lucro um pouco maior e ter uma capacidade maior de gerar emprego. Então, aqui, ainda contextualizando o trabalho em relação aos aspectos teóricos do comércio. O comércio, de fato, começa desde os primórdios da humanidade, quando aconteciam as primeiras trocas voluntárias. Esse comércio evoluiu e, ao longo do tempo, tivemos vários outros tipos de trocas, como o escambo, onde eram trocadas mercadorias por mercadorias. Depois tivemos trocas de moedas por mercadorias. E, por último, agora, a globalização e a evolução do comércio e dos meios eletrônicos existentes hoje em dia possibilita que apenas dados eletrônicos sejam transferidos às transferências bancárias com cartão de crédito. E também, hoje em dia, nós temos o e-commerce e as moedas virtuais, que também são um modelo de troca. Né? Em relação aos supermercados, então, esse processo de evolução da comercialização, ele acontecia primeiramente em grandes locais, onde todas as coisas eram trocadas, mercadorias por mercadorias, grandes manadas de boi por grandes quantidades de terra, e acabou que, no meio daquela confusão toda, a sociedade da época sentiu a necessidade de alocar a locais específicos a troca voluntária das ações, ou seja, o cidadão iria até uma imobiliária para poder trocar um imóvel por determinado valor, iria até uma farmácia para trocar um remédio por determinado valor, iria até o supermercado para poder trocar uma mercadoria por determinado valor. Então, isso, como foi descentralizada a atividade, surgiram então os primeiros supermercados em 1930, com Michael Cogan, nos Estados Unidos, nesse modelo que a gente conhece hoje, que a gente chega no supermercado, vai na prateleira, compra o produto, faz o pagamento do produto e na hora de fazer o pagamento a gente está também contribuindo com o ICMS, a gente enquanto contribuinte, consumidor final. Esse modelo foi exportado para a Europa nos anos 50 e chegou ao Brasil por volta de 1953, o primeiro supermercado Sirva-se, em São Paulo. Em relação à apuração do imposto, então, saindo um pouco da contextualização do trabalho, voltando aqui aos aspectos tributários aplicados à apuração do imposto, nós temos 4 questões aqui que são cruciais para a apuração do imposto. A legislação prevê a hipótese de incidência, a questão prática do fato gerador, que nada mais é do que a hipótese de incidência na prática. A partir do fato gerador, há uma base de cálculo, que normalmente é o valor das mercadorias, ou melhor, o valor da operação, né? E também a essa base de cálculo aplica-se uma alíquota de onde sai o valor do imposto, do débito do imposto, né? Que será compensado com os créditos, e onde vai existir o valor do imposto a pagar, então. Então aqui, a nível jurídico aqui, a hipótese de incidência lá, a gente vê como o primeiro capítulo aqui na relação jurídico-tributária, uma espécie de linha de tempo que tem da apuração do tributo, né? Então, o primeiro benefício fiscal pode ser concedido, no caso da hipótese de incidência, lá no primeiro item desse slide. Em relação ao fato gerador, caso haja um fato gerador, e em relação também à operação tributária, aí sim, o contribuinte, existem os outros benefícios, né? Ou o contribuinte paga o imposto, ou ele pode ser beneficiado com uma alíquota zero, ou pode ser beneficiado com isenção, ou com outros inúmeros, redução de base de cálculo, enfim, outros inúmeros benefícios que o governo pode conceder. Em relação da relação do lançamento para cá, até a execução de embargos, aqui são questões que são de interesse do fisco, e em relação à apuração do imposto, isso então desconfigura um aspecto principal, né? Em relação à apuração do imposto seria um aspecto secundário. Talvez em relação à
em relação ao planejamento tributário, que daí seria algo um pouco mais complexo, isso seja interessante. Então, a estruturação dos documentos fiscais ela é feita com base nesses elementos que eu chamo de trabalho de elementos de escrituração. Os elementos de escrituração são basicamente três: o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, o Código Fiscal de Operações e Prestações e também o Código de Situação Tributária. Esses três elementos são cruciais na escrituração fiscal para que ocorra a correta apuração do imposto. Aqui eu trouxe um modelo para vocês podem observar no documento fiscal, então, onde se identifica o produto, né? A nomenclatura comum do Mercosul é um código que identifica cada produto. Existe uma tabela, a tabela TIPA, a tabela de incidência do IPI, e onde estão elencados todos os produtos existentes no mercado. Então, o produto é identificado através do código NCM, a operação sobre a qual está ocorrendo a venda, a troca ou a devolução é identificada através do código CFMP. Aqui, nesse caso, nós temos a distribuição de mercadorias a empregados, né, identificada pelo CFMP 5949. E temos aqui a questão da CST, o Código de Situação Tributária, que identifica como essa operação de fato está sendo tributada. Se ela foi tributada de maneira integral, se ela foi isenta de tributação, se ela foi tributada de uma alíquota reduzida, enfim, ali esse código CST é o que define como a operação está sendo tributada. Em relação às empresas optantes do Simples Nacional, elas não utilizam essa tabela específica CST, elas utilizam essa outra tabela do Código de Situação da operação no Simples Nacional, tabela CSO-ASN, que identifica então a maneira como que o tributo está sendo, a incidência tributária acerca da operação em relação às empresas optantes do Simples Nacional. Com base nos dados da escrituração fiscal, disposta durante o período de apuração, então, ao final do período de apuração, as empresas chegam ao saldo. Nós temos um modelo aqui que o total das compras da empresa somaram R$100, e sobre um exemplo hipotético, né, obviamente, o total de ICMS pago pelas compras, então, aqui ficou em R$18. Em relação às vendas dessa empresa, elas somaram R$170, e sobre as vendas dessa empresa, então, incidiu o ICMS de R$30,60. Então, a apuração do ICMS, segundo o princípio da não cumulatividade, então, é feita da seguinte maneira: os débitos pelas vendas são compensados pelos créditos nas compras e o saldo dessa conta aqui, que vai ser o valor do ICMS a recolher, ou ICMS a pagar pelo contribuinte. Em relação às empresas optantes do Simples Nacional, há um diferencial, de modo que as empresas optantes do Simples Nacional, elas apuram o ICMS de uma maneira diferenciada. Há uma tabela específica no disposto do anexo 3 da Lei Complementar 126, de 2026, em que essa tabela é uma tabela progressiva, que começa com uma alíquota aqui de 4%, dos quais 1,25% corresponde ao percentual de ICMS na apuração desse imposto. Então, essa tabela, conforme vai aumentando o faturamento da empresa, você pode analisar que vai aumentando a incidência do ICMS e também a alíquota total dos tributos incidentes em relação à operação da empresa. Em relação ao Estado do Paraná, as empresas gostam do benefício fiscal. O governo do Paraná concede às empresas que têm faturamento até 360 mil, então, a isenção do ICMS. Então, se a empresa fatura 360 mil, tem receita bruta nos últimos 12 meses de 360 mil, ela goza da isenção do ICMS. A partir dos 360 mil, então, a empresa ela contribui com o ICMS em 2,33%. Ela contribui com o ICMS 2,33% dos 6,84% que é a carga tributária total, a oneração tributária total da empresa. Então, aqui, passando de 360 mil, então, ali, a empresa perde o benefício da isenção, a alíquota padrão de 6,84%, dos quais 2,33% correspondente ao ICMS, tem uma redução de 71,24%. Então,
os 2,33% se transformam em 0,67% dentro daqueles 6,84%. Então, caindo ali todo o ICMS, consequentemente, vai ter uma redução também na alíquota efetiva do Simples Nacional. A apuração do ICMS, então, a operação normal, o padrão do imposto, inclusive por dispositivo legal, é que toda operação de circulação de mercadoria ocorra o fato gerador do ICMS. Então, no momento que uma indústria comercializa um produto aqui com o atacadista ou o distribuidor, vai estar ocorrendo o fato gerador do ICMS, consequentemente vai incidir o imposto sobre essa operação. O mesmo ocorre com o atacadista em relação ao comércio varejista. E o mesmo também ocorre em relação ao comércio varejista e o consumidor final. Então, sobre todas as operações, os senhores podem observar que houve a incidência de ICMS ali pelo fato de haver o fato gerador, pelo fato de haver a circulação de mercadorias. O ICMS é apurado, então, na forma normal, essa é a forma normal, e temos também um modelo chamado de substituição tributária, que o governo tem usado cada vez mais para tributar os produtos acerca dos impostos. Isso serve para o ICMS e também para alguns outros impostos. No caso do ICMS, a substituição tributária acontece da seguinte maneira: toda a carga tributária que caberia ao contribuinte das operações subsequentes na cadeia econômica vão estar todas onerando apenas a indústria. Ou seja, nesse caso aqui, há um cálculo feito de modo que a indústria pagará todo o ICMS correspondente à cadeia econômica, de modo que as empresas então emitirão documentos fiscais sem o destaque do ICMS. Apenas no caso das indústrias, que vão destacar o ICMS da operação própria e o ICMS da operação por substituição tributária. Então, os outros contribuintes, tanto o atacadista quanto o comerciante em relação ao consumidor final, emitem documentos fiscais informando que a operação já foi tributada. O ICMS, nesse caso, ele se encontra embutido no preço de venda da indústria. A apuração do ICMS, então, é feita pelo contribuinte no estabelecimento e transmitida ao governo através de declarações acessórias. Como vocês podem observar, nós temos no Paraná hoje em uso ainda a GIA, o Sintegra e a declaração fisco-contábil. São três declarações das empresas que apuram o ICMS pelo regime normal de tributação do ICMS. Em relação à DEFIS, é exclusiva para as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. E temos também o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que a tendência é que todas as empresas eliminem essas declarações acessórias aqui, aliás, o governo, elimine as declarações acessórias e tudo seja feito através de um layout único, um sistema único de transmissão de dados eletrônicos do contribuinte até o governo. As disposições estão nos capítulos 7 e 8 do regulamento do ICMS. Então aqui, a aplicação da legislação ipsis literis é um termo do latim, quer dizer de fato como ela é. A aplicação da legislação como ela é, literalmente como ela eleva o mérito profissional do profissional contábil, porque o contador pode pleitear uma melhor remuneração, mantendo, por exemplo, a empresa longe da fiscalização. Eu acredito que nenhuma empresa gostaria que sua empresa fosse, com frequência, tivesse a visita do fisco por descuido do profissional contábil na hora de fazer a escrituração ou a apuração do imposto. A aplicação da legislação também, ela abre campo para algo muito maior, seria o planejamento tributário. O planejamento tributário é uma prática que as empresas utilizam por meio de valores elisivos, ou seja, que não vão de encontro à legislação, a empresa reduz a sua carga tributária utilizando brechas que existem nas leis. Esse seria talvez o termo mais comum para que todos entendam aqui. Então, esse foi o meu trabalho de graduação regular. Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente da banca. O professor está, infelizmente, não está presente, mas
Eu disponibilizo agora para a banca para os questionamentos. Muito obrigado. Ok. Jean, obrigado pela sua explanação. E vamos passar justamente para o professor Décio fazer suas considerações e questionamentos. Pouco devo acrescentar, né? A gente trabalha muito bem feito, muito certinho. Não. O que eu senti aqui, eu pensei que eu ia falar um pouco mais, é sobre a questão do supermercado. No supermercado eu não ouvi falar assim bastante, né? Mas eu não me recordo de ter comentado assim, especificamente sobre o supermercado e principalmente em relação ao Paraná. Não sei se estou equivocado ou não. Podem falar, senhor? O capítulo 2 deu um enfoque um pouco maior ali à atividade comercial e também à atividade do supermercado, né? A substituição tributária. Então, eles foram um pouco... capítulo 2, em relação à substituição tributária, no finalzinho do capítulo 1 tem uma consideração teórica e lá no capítulo 3 eu tenho ali alguma coisa em relação aos aspectos práticos, né? As declarações acessórias e a apuração de imposto. A gente sempre é muito curioso, eu estava conversando com o professor Sandro, né, que não tinha visto ainda nenhum tipo de trabalho assim voltado, né, com essa temática, sabe? CMS, do supermercado e do Paraná. Então, cada vez fica mais bem elaborado. Eu procurei abordar esse assunto por ter mais familiaridade com o regulamento lá do ICMS do Paraná. De repente, caso haja interesse de algum outro estudante também trabalhar no Paraná ou ter alguma filial, né, de repente o trabalho está aí, então, para uma eventual consulta para facilitar. Né? Ele foi feito de modo bem didático para que as pessoas possam consultar ele assim, com bastante facilidade, né? Todos têm acesso. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. O ICMS no estado do Paraná varia de quanto a quanto, sabe? De zero a quanto? A alíquota do ICMS, ela varia, os produtos da cesta básica geralmente têm uma alíquota menor, né? Eles são isentos ou têm alíquota zero de imposto. A alíquota maior presente no regulamento é de 29%, que seriam as bebidas alcoólicas. Né? Só que daí tem a questão do cigarro, que daí foi uma questão que eu deixei de lado da pesquisa, mas o cigarro possui uma alíquota de ICMS um pouco mais elevada. Qual que é a declaração do Estado do Paraná para o ICMS? A declaração seria a GIA, né? A GIA ICMS, isso. O equivalente à nossa DIM aqui. Isso, exatamente, mas equivale de Santa Catarina. Então é isso. Parabéns, já. Não tem mais nenhuma coisa a fazer, não. Obrigado. Ok. Jean, esse supermercado que você teve como base, né, para o seu estudo de mercado aqui, então ele é baseado em simples. Esse supermercado? Na verdade, eu não fiz um estudo baseado em um supermercado específico, né? Mas pelo conhecimento prático meu, que eu tenho assim, um pouco de uma noção de quanto fatura e quanto paga mais ou menos o ICMS as empresas, tanto optantes pelo Simples quanto as empresas que aplicam o ICMS do ProReal. Entendi. Me diga uma coisa, sobre uma questão, esse não é meu foco de estudo, mas é mais contabilidade gerencial, mas na parte financeira, a parte de tributação, eu até arrepio, até não gosto, né? Eu acho um mal necessário, né? Então, e tem tantas legislação tributária, né? Eu estava até brincando com o professor Décio que tem o livro de legislação tributária e tem 2 toneladas, né? É uma brincadeira aí que eu vi na rede social que o cara estava lançando, um autor, então ele tinha que trazer com um caminhão, né? Se for colocar no papel, fica muito que é um absurdo, né? Eu acho, particularmente, né, a torre de papel, né? Eu sou mais propenso a dizer particularmente que eu sou bem alinhado no IVA,
mais simples, objetivo e que evita sonegação, elisão, um monte de coisas. Né? Briga entre os estados. Briga entre os estados. A gente nem fez uma pergunta ali, né? Sobre benefícios dos estados. Não, tudo bem, mas porque se a gente for com o semestre é tão rico hoje, se a gente for falar sobre os benefícios tributários que os estados, né, se dão, né, inclusive os demais, né, dar e cobrar, por exemplo, uma coisa mais fácil de produto, é uma coisa absurda. Mas parece que fica na cabeça, né? Os princípios constitucionais, mas há uma corrente aí que defende que, de autores que defende que a própria Constituição constitucional. Não está na quarta Administrativo tributário colocar qualquer Sim, o cargo, no caso, seria os nossos tributos federais, né? Na esfera estadual, agora eu não recordo qual que é o... conselho, conselho estadual, não lembro o nome agora, mas a própria Secretaria de Educação, na página lá, a apuração do ICMS, ela é feita na sistemática da não cumulatividade, né? Tanto para as empresas das empresas de lucro presumido, quanto as empresas de lucro real e também por aquelas que foram tributadas pelo lucro arbitrário. Então, o padrão seria a não cumulatividade. As empresas optantes do Simples que possuem um diferencial na apuração do imposto, que daí tem toda aquela tabela do Simples. Então, como é que é a entrada? Vamos lá, vai uma empresa que é baseada no lucro real, né? E tem o ICMS da compra desse supermercado, que é tanto pelo Simples, ele compra, faz a compra de mercadorias e tem, justamente tem embutido no preço de venda 18%. Mas ele a tributação Simples, Sim. conforme aqui tem aquela tabela. Como é que se dá isso? Como é que fica isso? As entradas e saídas de ICMS. Em relação às empresas optantes pelo regime normal. Justamente ela está tendo uma entrada de uma mercadoria que tem embutido lá no preço de venda, de compra, né? Não de venda, me desculpe, tá? 18%. Mas ela vende, né? Vamos lá, por 3,66% do ICMS. Como é que fica ali?
fechamento,